Oi, oi, aqui é a Luciana Padovez, uma das fundadoras da Sempreende, e esses são os nossos 15 dias de criatividade. Nós chegamos no nosso 10º dia. Parabéns para você que está acompanhando até aqui. Espero que você esteja tendo ótimos resultados para despertar o criativo que está aí dentro de você. Hoje a gente vai falar sobre uma das técnicas mais famosas de geração de ideias, que é o brainstorming. Muita gente já ouviu falar sobre brainstorming, diz que já fez brainstorming, mas na verdade não está fazendo do jeito certo. Então, para você que ainda não conhece a técnica, ela significa, aí numa tradução livre, tempestade de ideias. Isso quer dizer que a gente vai gerar uma grande quantidade de ideias em pouco tempo. Mas para fazer um brainstorming bem feito, a gente tem que seguir algumas regrinhas, que eu vou contar para vocês agora. A primeira delas eu sugiro que você nunca faça um brainstorming com mais de 8 pessoas na sala. Porque quando você tem muita gente, sempre vai ter alguém mais tímido, que fala menos, que já fica ali quietinho no canto e não contribui. E o problema disso é que isso vai gerando um clima ruim na sala, porque todo mundo fica olhando aquela pessoa ali quietinha, às vezes fica sem graça de falar porque acha que ela tá quieta porque tá julgando, ou então tem gente que se sente incomodada de falar muito porque tá deixando alguém sem falar, e aí acaba que nem todo mundo participa e o processo não flui. Então eu sugiro que você nunca faça com mais de 8 pessoas e faça com no mínimo 2, né? Senão você vai fazer um brainstorming com você mesmo. Outra coisa é que a sessão de brainstorming não precisa durar muito. Tem gente que faz brainstorming de 1 hora, 2 horas, que aí não é brainstorming, é reunião de geração e avaliação de ideias. Então você pode colocar aí um prazo de 10 a 15 minutos para fazer o brainstorming e é mais do que suficiente. Porque o objetivo aqui não é sair com a ideia perfeita, e sim gerar uma grande quantidade de ideias. E acredite, quando você está 100% focado nesse tempo de 10 a 15 minutos, você consegue gerar muitas e muitas ideias, mesmo parecendo que isso é pouco tempo. Bom, agora a regra mais importante do brainstorming é que nele tem que ter um ambiente livre de críticas e julgamentos. Então, no brainstorming é proibido criticar. Seja essa crítica verbal, seja alguém falando, nossa, isso é ridículo, não vai funcionar. Ou alguém falando, não, claro que isso não vai dar certo. Ou até mesmo aquela crítica que não é verbal. Sabe quando alguém dá uma ideia e a gente faz assim? A pessoa entendeu perfeitamente o que você quis dizer com esse olhar. As risadinhas também, os comentáriozinhos paralelos, tudo isso são críticas. E por que não pode ter crítica nesse momento? Porque a gente está trabalhando o pensamento divergente. Lembra dele? A gente falou dele alguns dias atrás. Então o que importa é a quantidade de ideias geradas e não a qualidade delas. E aí, quando você critica alguém ou quando você é criticado, normalmente você perde a vontade de falar muitas ideias. Você já se sente incomodado com aquilo e o processo acaba. Então, para que esse ambiente esteja livre de julgamentos, você tem que combinar isso antes com as pessoas. Elas já têm que entrar naquela reunião sabendo que vai ser assim. E você pode usar algum tipo de sininho, algum barulho, para que a pessoa saiba na hora que ela está sendo crítica e pare com isso. Além disso, é muito importante no brainstorming que você seja visual. Por quê? As pessoas precisam ver quais ideias que já foram geradas para que elas consigam gerar outras. Elas vão construir em cima das ideias que já foram. E às vezes, se eu não estou vendo quais são as ideias que já foram, eu não consigo saber se aquela ideia já foi ou não, e aí eu fico quieto. Tive uma ideia, acho que alguém já falou, e aí eu não falo também. Quando elas estão anotadas, eu consigo conferir antes de falar. E aí você pode fazer isso anotando num quadro negro, num adesivo tipo esse que a gente tem aqui, ou usando os post-its. Nesse caso do post-it, você entrega um bloquinho para cada pessoa, para que cada uma possa falar, escrever e grudar na parede. Existe também uma variação do brainstorming que é chamado brainwriting, que é usando os post-its, quando cada um vai ter o seu bloquinho, vai escrever em silêncio, vai grudar ali na sua mesa, na sua parede, e só depois todo mundo vai ver as ideias juntos. Então, se você acha que tem um ambiente que as pessoas não vão aceitar a crítica, ou não se conhecem muito bem, ou não está um clima muito bom com aquela equipe, você pode fazer essa variação do brainwriting, colocar todo mundo para escrever suas ideias primeiro e depois eles vão ler e compartilhar. E aí, de repente, você pode até misturar os post-its para ninguém saber mais quem que deu cada ideia e não ficar esse clima de julgamento. Aliás, isso é muito importante. Num brainstorming, a ideia não é de uma única pessoa, a ideia é coletiva.
Então, no final, pouco importa se fui eu que dei a ideia, se foi outra pessoa, porque aquela ideia não ia ter surgido se não fosse aquele momento de todo mundo junto e as ideias anteriores que vieram que geraram aquela. Então, todo mundo precisa ter clareza que não importa quem foi que deu a ideia que vai ser escolhida no final. O que importa é o processo do grupo que conseguiu construir aquilo coletivamente. E por fim, uma dica é que você já deixe todo mundo lembrando que até o final dos 10 ou 15 minutos, vocês vão continuar gerando as ideias. Porque às vezes acontece que a gente gera uma ideia maravilhosa, todo mundo gosta dela, e aí ao invés de continuar gerando mais ideias, a gente já quer colocar aquela em prática. Então fala, nossa, isso vai dar certo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai dar para implementar, a gente vai vender desse jeito. E aí quando viu o brainstorming já acabou. Então vocês têm esse combinado de esperar até o final, depois ter o momento de fazer o julgamento das ideias. E aí a minha sugestão é que vocês encerrem a sessão, que as pessoas levantem, vão tomar um ar, vão beber uma água e depois voltem para fazer o julgamento. Não faça naquela hora. Porque naquele momento vocês ainda estão muito envolvidos com o processo de geração de ideia. Então é melhor dar uma pausa para depois continuar, mesmo que essa pausa seja de 2 minutinhos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quero saber se você estava fazendo brainstorming do jeito certo ou do jeito errado, então comenta aqui para contar pra gente. Se você gostou, dá lá um joinha e ativa as notificações para acompanhar os próximos 5 dias dos 15 dias de criatividade que faltam, ok? Continua aqui com a gente e até amanhã.